Louvamos o nome do Senhor. E agora chegou o momento da pregação da palavra do Senhor. E eu tenho lido nesta manhã o Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 5 e o versículo de número 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aleluia. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Há dois textos no Evangelho de São João que resume a história da salvação. O primeiro é João 3:16, onde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Este texto é o resumo do Evangelho. É o resumo da história da salvação, do plano de salvação que Deus traçou para o homem. E eu não sei se você já tomou conhecimento, meu querido ouvinte, do plano que Deus traçou para você. O plano de salvação da sua vida. Na verdade, ele traçou um plano de salvação para todos os homens, mas em particular para cada homem, Deus traçou um plano de salvação. E porque foi necessário Deus traçar, planejar a salvação do homem? Simplesmente porque o homem se perdeu. Em Romanos capítulo número 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram. Não tem nenhum que escapou. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a palavra destituído significa separado, sem poder se aproximar. O homem, ele diz: não, mas eu creio em Deus. Não tenha dúvida disso. Quem diz que crê em Deus, verdadeiramente crê em Deus. Mas a questão não está somente em crer em Deus. A questão está: você tem comunhão com Deus? Você recebeu de Deus a salvação para a sua vida? Para quando partir daqui desta terra, ter o seu lugar assegurado com Ele? Visto que a salvação é individual, o problema é esse. Crer que Ele existe, que Ele é todo poderoso, isso é uma coisa que você realmente faz muito bem em crer. Mas a questão é: você tem comunhão com Deus, a ponto de um dia, quando você partir da terra, ter direito de vida eterna e morar nos céus? A questão é essa. Por isso foi que Deus planejou. Ele planejou a salvação do homem, para que o homem realmente pudesse, depois de terminar essa sua vida aqui, a minha vida, nós termos um descanso eterno com o Senhor. Jesus. Glória a Deus. E o outro texto que resume a história do plano da salvação é este, de João capítulo 5, versículo 24. Ele diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra. Hoje o diabo, ele tem incitado os homens para não crerem na palavra de Deus. E não somente não crerem, mas também hoje está sendo feito uma grande oposição à mensagem da Bíblia. E por que está se fazendo isso?
E às vezes não se percebe, se faz pensando na questão de, não, porque a mensagem da Bíblia, muitas vezes ela é muito agressiva, é um discurso de ódio. Não é isso. A Bíblia é o livro que mais transmite amor. Oh, glória a Deus. Que tem mais mensagem de amor. A prova disso é que os 2 textos que eu li. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Aleluia. E não deu, não foi para nascer de Maria somente não. Ele deu para entregar em morte de cruz. E Jesus disse, não tem ninguém maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus. Como é que é um livro de discurso de ódio? Agora, o que acontece que está por trás de tudo isso, que às vezes as pessoas observando o relacionamento puramente humano, não observa, é que é uma ação do diabo para as pessoas não terem acesso à mensagem da palavra de Deus e assim crendo, como diz esse texto. O próprio Jesus disse, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, quem é a palavra do Senhor? A Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Se eu não ouço a palavra, eu não tenho como entrar em contato, eu não tenho como ter a chance de salvação, porque a salvação está revelada na palavra. Por isso Jesus disse, quem ouve a minha palavra. O apóstolo São Paulo disse, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então o método mais comum e eficaz de salvação está exatamente em ouvir a mensagem do Evangelho. Por isso Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Agora o importante é que se pregue o Evangelho. Jesus não mandou pregar a religião. Não, senhor. A religião é necessária? É útil, mas ela não salva. Quem morreu lá na cruz do Calvário foi Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quem pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado foi Jesus. Aleluia. Senhor. Glória seja dado o nome do Senhor. Oh, glória a Jesus. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, a fé vem pelo ouvir. Se você quer ter a verdadeira fé em Deus, você tem que ouvir a palavra de Deus. Aleluia. E ele prossegue, o próprio Jesus dizendo, e ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Não é crer somente que Deus existe, é crer, como diz as Escrituras. E o que é que as Escrituras dizem? Jesus, quando começou a pregar, a primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi o que Jesus disse. E ele aqui ele diz: e crê naquele que me enviou. Aleluia. Se eu tenho sede de salvação, se eu amo a minha alma, se eu quero bem a mim mesmo, eu desejo a salvação da minha alma. Jesus. Glória a Deus. Quando você quer bem a sua vida social, o que é que você faz? Trabalha, se esforça. Hoje você está aqui na feira comprando porque lutou, suor do seu rosto, batalhando para levar a comida para a mesa, lutou para comprar uma casa, para comprar um vestido, um calçado, um medicamento. Você se esforça por tudo isso. Você luta para poder manter a sua sobrevivência aqui. Mas essa sobrevivência sua aqui um dia vai passar. Você pode viver 200 anos aqui, mas um dia ela vai cessar. E depois dessa existência, vai ter uma existência que vai ser para a eternidade. Você vai sobreviver para a eternidade. Então eu acho razoável que você possa atentar para isso. Se preparar, desejar bem a sua alma, o conforto, a felicidade, a salvação dela. E isso, Jesus, você não pode fazer por si próprio. Você não pode se salvar por si próprio. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus, estão separados de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: pela graça sois salvos,
mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É a palavra de Deus que diz isso. Então preciso atentar. Preciso desejar bem da minha alma, trabalhar por ela. Como eu me esforço por esta vida aqui, eu também tenho que me esforçar pela vida eterna. E a vida eterna teve um que fez um esforço tremendo para poder nos dar, gratuitamente. Jesus deixou a sua glória, o seu trono, o seu reino no céu, a sua majestade e a sua glória, e veio se humilhar, nascendo da Virgem Maria como homem. De Deus, ele se humaniza agora e passa a ser homem. Isso é humilhação. Mas ele fez esse esforço. Desceu do céu para a terra para se humanizar na Virgem Maria. Aqui viveu, pregou, curou, ensinou a respeito do céu, mas fez muito mais do que isso. Fez o sacrifício para o pagamento dos nossos pecados. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue, guarde isso na sua mente e no seu coração. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. É impossível perdoar pecado sem que alguém pague com a vida pelo pecado. Como Deus não queria matar toda a humanidade, o que ele fez? Mandou o representante da humanidade, humanizando Jesus. Oh, glória a Deus. Ele, como representante da humanidade, morreu, pagou o preço por mim e por você, lá na cruz do Calvário. Você quer menor ou maior esforço do que esse? Glória a Deus. O maior esforço que alguém pode fazer em prol da salvação é morrer. E Jesus fez por amor a mim, por amor a você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se esforçou, ele desceu do céu, ele se humanizou, foi injuriado aqui. Aqui blasfemaram contra ele, bofetearam ele, esbofetearam, levaram ele para a cruz, mataram. Esse esforço todinho foi para salvar você. E às vezes a gente não está nem aí. Não faz nenhum esforço pela nossa própria alma, para o nosso próprio benefício. Porque salvação ninguém desfruta no seu lugar. É o único seguro de vida que quem desfruta é só você. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. É só você. Às vezes eu ouço assim, umas brincadeiras ingênuas, mas é por ali que a pessoa vai assim, não vai dando muito valor à salvação. Aí às vezes a mãe que é crente pega para o filho, para a filha, e diz: não, meu filho, aceite Jesus, Jesus lhe ama, quando Jesus voltar levar você para o céu. Não, não tem problema não, mamãe. Quando a senhora for subindo, eu seguro nas suas pernas e subo com a senhora. Vai pensando que é assim, vai brincando com uma coisa séria dessa. Não é assim não. Só quem desfruta da salvação é quem faz o seguro de vida, entregando a sua vida a Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é crer naquele que me enviou. Ou seja, para que Deus enviou Jesus? Se eu não entender que eu só sou perdoado e só tenho direito de vida eterna através da fé verdadeira, de coração, no sacrifício de Jesus Cristo, que é a base da minha salvação, aí depois que eu estiver nesta base, estiver convicto, receber Jesus Cristo como meu Salvador, somente crendo que é a morte dele que me perdoa e me justifica diante de Deus, aí agora eu vou viver como Cristo, aí que eu posso fazer boas obras. Essas obras vão ter valor, porque é como se fosse edificar um edifício em cima de uma base. E essa base é o sacrifício de Jesus Cristo, é a salvação que eu já recebi. Aí eu agora posso construir em cima daquilo, fazer um edifício bem bonito, porque tem base para poder sustentar. Agora, se eu botar a base da minha salvação como boas obras, não vai aguentar, vai desabar, eu não vou conseguir. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. E isso não vem de vós, é dom de Deus, foi Deus quem decidiu salvar o homem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e por ter a vida eterna, aí sabe qual é a consequência? Não entrará em condenação. Sabe o que significa isso? Não vai para o juízo final.
Oh, glória. Não vai ser julgado porque está livre. Aleluia. Já foi perdoado, já foi justificado aqui na terra. Não vai para o juízo final. Quem vai para o juízo final? As pessoas que não receberam o perdão de Deus, não creram em Cristo como Salvador, não se converteram dos seus pecados, não seguiram a Jesus aqui. Elas irão sim para o juízo. Eu não sei se alguém já lhe ensinou isso, mas é preciso pregar a palavra de Deus como ela é. Isso aqui não é religião, não. Não é a Assembleia de Deus que estabelece isso, ou qualquer outra denominação. É a palavra, é o próprio Jesus que está dizendo aqui. Na sua palavra. E ele conclui o seguinte: tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Por ter agora a vida eterna, ele não vai sofrer o dano da segunda morte. Por isso Jesus disse: não entrará em condenação, mas passou da morte eterna para a vida eterna. Em vez de morrer ou ficar separado, porque tem gente que pensa assim, que Deus vai eliminar os ímpios, os pecadores vão deixar de existir, é o castigo. Não é isso que Jesus ensinou. Jesus disse que existe um estado eterno, ou eternamente com Deus, ou eternamente separado de Deus. Eternamente com Deus é vida eterna, e separado de Deus eternamente é morte eterna, após julgamento e condenação. Mas queremos dizer a você que você não está condenado. Nós não estamos dizendo que você está condenado. Agora você pode entrar nessa situação se você não cuidar da sua alma, não se preocupar em realmente adquirir ou aceitar o plano de salvação de Deus para a sua vida. Aí você, se você morrer desse estado, aí você vai para lá, vai para o juízo, certo? De Deus. É o que ensina a palavra de Deus. Então aqueles que ouviram a palavra, creram, o motivo pelo qual Deus enviou Jesus Cristo foi para morrer no seu lugar, para você se arrepender dos seus pecados e receber o sacrifício dele como salvação para a sua vida, não entra em condenação. Foi Jesus quem disse, não é José Cabral de Araújo. Quem sou eu? Eu sou tão pecador quanto você. Foi Jesus que disse, não entrará. É ele que vai julgar no juízo final. É ele que vai assentar e julgar. Eles não entrarão em condenação. Pelo contrário, vai passar direto para a vida eterna. Oh, glória, aleluia. Jesus maravilhoso. Bendito é o teu nome, Senhor. Essa é a mensagem que eu quero trazer para você. Não é a mensagem de condenação. Eu não estou vendo aqui nenhuma condenação. Eu estou vendo aqui uma mensagem de esperança. Agora, se eu estivesse aqui dizendo, você vai para o inferno, não tem jeito mais para você. Você está perdido. Você é ruim, você vai para o inferno. Eu não estou dizendo isso aqui. Estou mostrando, a palavra de Deus está mostrando a doença que o homem tem, que é o pecado. E está mostrando o diagnóstico dessa doença, o que pode causar futuramente, certo? Mas Jesus, ele tem o remédio. O remédio é o sangue que ele derramou na cruz do Calvário para te purificar de todo o pecado e te dar o direito de vida eterna. A Bíblia diz que bem-aventurados aqueles que lavaram suas vestiduras espirituais, as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito de entrar na cidade, no céu, pelas portas. Aleluia. Tem maior mensagem de esperança do que essa? Grande é o nome Não tem. do Senhor, aleluia. Então eu gostaria de perguntar a você. Você quer aceitar Jesus nesta manhã? Oh, glória. Quer aceitar o plano de Deus de salvação para a sua vida? Que é Jesus Cristo? Aleluia. Abandonar os seus pecados, confiar no sacrifício de Jesus Cristo como meio de pagamento dos teus pecados dentro de Deus e seguir agora a nova vida com Deus até chegar na glória, para que quando você partir daqui você tenha direito de vida eterna. Aleluia. Tem uma pessoa nesta manhã, tem uma pessoa que quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Tem alguém que já serviu ao Senhor, está distanciado dele e quer voltar nesta manhã. Tem alguém? Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus
por mim morreu. Eu venho como estou. Tem uma pessoa para Jesus nesta manhã? Você ouviu a mensagem e a decisão é totalmente sua. A salvação é pessoal, amém? Eu quero aqui agradecer o pessoal do Danilo Lanches. Eu queria fazer aqui uma explicação, talvez não seja necessária, mas eu vou fazer. Nós não recebemos nenhum... Alguém já assim, me deu a entender que a gente recebe uma oferta para fazer a propaganda aqui do Danilo Lanches. Não é isso. Nós estamos agradecendo porque a gente utiliza aqui esse espaço aqui, ó, na sombra. Ela sai da cadeira. Eu não sou ingrato, né? Esse é um benefício que está fazendo a gente, e a gente recebe o benefício, tem que agradecer, tá certo? Ao irmão Quinto, que é da energia, não tem nada a ver que a gente, recebe lá, ele vai receber um cachê lá para fazer a propaganda toda vez que termina o culto. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Só explicando para tirar a dúvida de alguém, tá bom? Porque às vezes a pessoa pode pensar isso, né? Tá bom? Mas eu quero também fazer aqui um convite, como sempre faço. Amanhã, sábado, nós temos culto lá na congregação do bairro da Paraíba, a partir das 7 horas da noite. E também lá na congregação do bairro Monte Santo, também no mesmo horário, 7 horas da noite. No domingo, nós temos culto lá no templo sede da Igreja Assembleia de Deus, ali localizado ao lado da Escola Jardelina, a partir das 6 horas e 30 minutos da noite. Você e sua família é nosso convidado. Sinta-se à vontade. Queremos ter o prazer de receber você lá para participar conosco do culto a Deus. Amém? Nós vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor por tudo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, pelo momento que passamos aqui, anunciando a Tua palavra através, Senhor, do louvor e também da pregação, meu Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre cada um, Senhor, que ouviu a Tua palavra. Pedimos, Senhor, a Tua bênção para esta cidade, meu Senhor. Ó Deus, dá paz a esta cidade, faz ela prosperar, mas sobretudo que Campestre possa, meu Senhor, voltar o seu coração, voltar, Senhor, meu Deus, a buscar o reino de Deus para si. Se voltar, meu Senhor da glória, para as coisas dos céus, meu Senhor, que ela possa atentar para a salvação que Cristo tem para esta cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Peço que Tu proteja, dê uma bênção de proteção, bênção, meu Senhor da glória, de livramento, bênção, meu Senhor da glória, ó Deus eterno, de prosperidade para esta cidade. Isso te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.